Salve, salve rapaziada, bem-vindos aí a mais um vídeo exclusivíssimo do canal Eixo Quark. Na aula de hoje vamos dar continuidade aí à nossa playlist de exercícios. Na nossa aula de teoria número 1, a gente viu sobre a lei zero da termodinâmica, né? No finalzinho ali começa a ver um pouco sobre escala, mas isso para aula 3, né? Então, nessa aula de exercício 2 a gente vai explorar um pouco mais os conceitos que a gente viu, né, na Lei Zero. E ela é quase como se fosse um complemento da aula um, que ela é bastante ainda sobre os conceitos de temperatura e calor, né, mas focando um pouco mais na transferência de calor. Enfim, vamos nessa. Bom, primeiramente, questãozinha aqui para a gente considerar as opções, né? Então vamos lá. Primeiramente, ela pergunta, ela dá a primeira opção, né? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor? Não, né? A gente já sabe que possui e calor não fica legal junto. Porque um corpo ele não possui calor, né? Não tem como você possuir calor, porque o calor ele é a transferência de energia, né? Ele não é um estado propriamente dito. Não tem como um corpo ele conter calor, porque o calor é o trânsito de, de energia térmica, né? E bom, item 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Perfeito, né? Essa aqui é a definição de equilíbrio térmico, né? Aí, item 3. Calor é a transferência de temperatura de um corpo para outro. Será? Tá quase certo isso daqui, mas tem que lembrar que o calor ele é uma energia. Calor, não, perdão, o calor é a transferência de energia, ele não é propriamente a transferência de temperatura. Você pensar bem pela definição de temperatura, a temperatura ela é a média do grau de agitação térmico das partículas, a média do grau de agitação interno, né, das partículas. Então, um sistema ele tem as partículas lá dele, que elas vão ter uma certa agitação, e aí quando você coloca ele em contato com outro corpo que não esteja em equilíbrio térmico, vai haver uma transferência de energia entre esses corpos, mas as partículas de um corpo elas continuam as mesmas, né? Você não está transferindo essas partículas não estão pulando para outro corpo, né? O que está pulando de um corpo para outro é essa energia. Então, não fica muito correto a gente dizer uma transferência de temperatura, porque você não está transferindo a temperatura de um para o outro, você está transferindo a energia térmica associada a essa temperatura de cada um deles, né? Então, o calor ele vai depender da temperatura desses corpos internos, né? Ele depende dos corpos não estarem em equilíbrio térmico para que haja o surgimento do calor, né? De um corpo para o outro. Mas o calor ele é a transferência de energia térmica e não de temperatura propriamente dita, portanto, item 3 está correto, porque não é a transferência de temperatura. É, e aí, item 4 vai dizer que o calor é uma forma de energia em trânsito. Perfeito, né? Definiçãozinha de calor. Correto. Então, dessas aqui, a alternativa correta seria o item D. Perfeito. Próxima questão agora. Vamos para a questão de número 13. Ela vai dizer basicamente que, vamos lá, dois corpos A e B de massas Ma e Mb estão inicialmente em temperaturas Ta e Tb, respectivamente, com Ta diferente de Tb. Então, no início aqui, ele já começa dizendo que esses corpos eles não estão em equilíbrio térmico, né? Porque a temperatura deles é diferente. Em um dado instante, eles são postos em contato térmico e após atingirem o equilíbrio térmico, após atingirem o equilíbrio térmico, temos. E bom, ele basicamente quer saber a temperatura dos dois corpos quando eles atingirem o equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? Não é exatamente quando os corpos eles estão na mesma temperatura? Então aqui tem segredo nenhum. Telinha A é igual a telinha B, né? A temperatura depois de um
determinado instante deles vai ser igual, porque justamente ele disse que eles atingirem o equilíbrio térmico, né? Exatamente o que acontece quando dois corpos que não estão em equilíbrio térmico, eles são colocados em contato, vai ter um fluxo de calor entre esses corpos, né? E aí, em um determinado tempo, esse fluxo de calor ele vai cessar quando os corpos eles atingirem o equilíbrio térmico, né? E se eles estão em equilíbrio térmico, eles estão na mesma temperatura. Se eles estão na mesma temperatura, não tem por que haver um fluxo de calor entre eles, né? Por isso que vai cessar o fluxo de calor e por isso que eles vão estar na mesma temperatura, né? Então, item C aqui, no iniciozinho ele fala sobre massa, fala da diferença de temperatura deles, né? Mas é só para dar disfarçado, para dar confundido. Porque no final ele fala que eles estão em equilíbrio térmico, né? Se eles estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. Então é isso. Questão de número 13. Agora vamos para a questão 9. Não tá na ordem, né? Pegando essa questão aí, enfim, o número não é importante. E bom, última questãozinha aqui para a gente fechar. Ele vai dizer que basicamente um sistema isolado do meio possui 3 corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Então a gente tem 3 objetos isolados do mundo, né? Então quando a gente tem um sistema fechado assim, ele é isolado de qualquer transferência de energia externa. Então a gente está considerando unicamente esses 3 corpos dentro desse sistema isolado. Um de ferro, um de alumínio e outro de cobre, e aí após um certo tempo verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que. Então vamos lá para as alternativas, né? Bom, já dando uma diquinha aqui, né? Se a temperatura do objeto de ferro e de alumínio aumentaram, se a temperatura aumenta, o que tem que acontecer para a temperatura aumentar? O corpo ele tem que receber calor, né? E o que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito, né? Então significa que esses dois corpos eles receberam energia. Só que a energia ela vem do nada? A energia ela surge do nada? Não. A energia ela se transfere. E o que eu disse no início, aqui pelo enunciado mesmo, né? É um sistema que ele está isolado termicamente. Então significa que ele não recebe energia, ele não troca energia com o exterior dele, né? Ele está isolado. Então vamos lá. Primeira alternativa. Epa, vai. É, ele primeiro, relendo aqui, né? Após um certo tempo, verifica-se que a temperatura do ferro e alumínio aumentaram, e aí podemos concluir que o corpo de cobre também aumentou a sua temperatura. E aí, bom, vocês lembram que esse sistema está isolado do restante do sistema, do restante do mundo, no caso, né? É um sistema isolado. E aí as temperaturas do objeto, tanto de ferro quanto de cobre, elas já aumentaram. Faria sentido a temperatura do de alumínio aumentar? A temperatura do de alumínio aumentasse também? Para isso acontecer, teria que ter alguma fonte de calor que estaria esquentando esses três, né? Mas ele já não disse no início da questão que é um sistema isolado, então no desenhozinho aqui faz parecer que tem a mesa, enfim, talvez o ar fosse mais quente, mas como ele falou em um sistema isolado, ele só citou esses 3 corpos, a gente considera que teriam só esses 3 corpos relevantes dentro desse sistema, né? Então, o item A ele vai estar incorreto, né? Porque não teria como a temperatura do, do objeto de cobre aumentar, sendo que a temperatura dos únicos 2 objetos já aumentaram dentro do sistema, né? Se a temperatura deles aumentou, significa que eles receberam calor. E como que um corpo ele recebe calor? Lembra na nossa análise da lei zero, né? Que os corpos, quando eles não estão em equilíbrio térmico entre si, eles vão trocar calor, né? Então, esses 2 objetos que aumentaram de temperatura, como eles receberam calor, eles precisam não estar em equilíbrio térmico com algum outro objeto que cedeu calor para eles, né? Então, o item A ele vai estar errado. Aí B.
O corpo de cobre ganhou o calor do corpo de alumínio e cedeu o calor para o corpo de ferro. Se ele ganhou o calor de um e cedeu o calor para o outro, significa que um corpo, se ele cedeu calor, significa que esse corpo está esfriando, né? Se ele está cedendo calor, ele está perdendo temperatura. E se o outro corpo recebeu o calor, significa que ele está ganhando energia térmica, vai aumentar a temperatura dele, né? E é, então, como que ele diz aqui? Né? Um corpo de cobre ganha o calor do corpo de alumínio, então o corpo de alumínio, como ele está cedendo calor, ele teria que ter esfriado, não é o que ele diz no enunciado aqui, né? As temperaturas de ferro e do alumínio, elas aumentaram, então já estaria errado por esse, né? E aí cedeu o calor para o corpo de ferro, aqui estaria certo porque poderia estar certo, né? Porque o corpo de ferro ele aumentou a temperatura, né? Então ele recebeu o calor. Mas como o corpo de alumínio também aumentou de temperatura, ele não pode ter cedido calor, senão ele teria diminuído de temperatura, né? Então, B incorreto. Aí tem C, o corpo de cobre cedeu o calor para o corpo de alumínio e recebeu o calor do corpo de ferro. Vai estar errado pelo mesmo motivo que o item B está errado, né? E se o corpo de recebeu o calor do corpo de ferro, se o corpo de ferro ele cedeu o calor, significa que ele vai estar diminuindo a temperatura dele, né? Então, ele diminui, como vai entrar em contradição, né, com o que ele disse aqui no enunciado. Portanto, estaria incorreto também. E aí, por último, item D. Não, por último não, né? E agora, item D. O corpo de cobre permanece com a mesma temperatura. A gente já, resumindo aqui, a gente já sabe que o corpo de cobre ele tem que ceder, tem que ter cedido calor para esses dois, né? A única forma desses outros dois terem recebido calor se eles não estivessem em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, que no caso o corpo de cobre, e aí eles não estão em equilíbrio térmico, o corpo de cobre cedeu o calor para eles, né? Então ele vai diminuir a temperatura do cobre, né? E aí que é exatamente o que é dito no item E aqui, né? Vai dizer que o corpo de cobre diminui a sua temperatura. Exatamente por essa análise de que se esses outros dois corpos ganharam temperatura e isso é um sistema isolado, eles têm que ter recebido energia de algum lugar, né? E o único outro corpo que teria disponível para ceder essa energia para ele seria o corpo de cobre. E se ele cedeu energia, ele perdeu energia térmica, né? Ele vai diminuir a temperatura dele. Portanto, item correto, item E. E pela aula de hoje é isso. Tamo junto, galera. Até mais.